Muito bem, olá queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então à nossa meditação de Bíblia Online desse dia 8/2/2026, que estamos nos versículos de Jeremias 32:40 e também Lucas 22:20. Antes de nós iniciarmos a nossa meditação de hoje, eu gostaria de comunicar aos nossos irmãos que estão nos acompanhando, aos ouvintes do canal, que nós vamos encerrar o projeto Bíblia Online, ok? Nós temos o canal, vamos continuar com a mensagem de Velho Testamento, leitura de Novo Testamento e as outras tarefas do canal de manutenção. Porém, nós vamos encerrar o projeto Bíblia Online. Por que nós vamos encerrar? Né? O projeto Bíblia Online começou por meados, acredito que de 2018, 2019, e foi um tempo muito maravilhoso, né? Já faz 6, 7 anos que estamos com Bíblia Online. Trabalhamos com ele de forma escrita, depois começamos falando sobre versículos a respeito do que líamos na página Bíblia Online e depois tivemos um período de palavra profética retirado daquilo que estava em Bíblia Online e depois seguimos com estudos parciais, né, no formato estudo como esse, explicativo dos versículos de Bíblia Online. Foi muito bom, porém nós temos outros trabalhos, outros compromissos e vamos ter outras questões a trabalhar, mais específicas do Senhor Deus para mim, daquilo que Deus quer comigo, e então encerra-se esse período de Bíblia Online, ok? Por isso eu quero agradecer a todos que acompanharam, agradecer a Deus por tantas revelações maravilhosas que Deus nos deu através dessa página e desse sorteio, né, da página aí de todos os dias. Foi muito maravilhoso, foi muito lindo, tudo que Deus falou, né? Através disso, se reunir tudo o que a gente veio tendo de interpretação do Senhor pelo Espírito Santo de Deus através de Bíblia Online, dava acho que uns 2, 3 livros aí. Muito bom, né? Devocionais. Mas graças a Deus, por enquanto nós vamos nos ater a guardar o material e vamos encerrar o projeto Bíblia Online devido a outros compromissos e outras coisas que não sabemos tudo, mas Deus sabe o que vai realizar, ok? Então, vamos agora para o nosso versículo do dia de hoje, Jeremias 32:40 e Lucas 22:20. E farei com eles uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhes o bem. Porei o meu temor, meu respeito aos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Isso é uma promessa dada ao profeta Jeremias, falando daqueles que amam a Deus e daqueles que serviriam a Deus. O próprio Deus prometendo isso, né? Farei com eles, com aqueles meus filhos que me servem, uma aliança eterna, a ponto deles não se desviarem de fazer o bem. Porém, no coração deles o respeito a mim, para que nunca se distanciem de mim. Olha que lindo. Deus se dispondo a trabalhar numa entranhável unidade, né? E Lucas 22:20 diz: semelhantemente tomou o cálice, dizendo, depois da ceia. Este cálice, Jesus administrando a primeira ceia, né? É o novo testamento do meu sangue que é derramado por vós. Hoje mesmo foi o dia de Santa Ceia aqui na comunidade onde eu estive visitando, participando, onde eu participo. E é maravilhoso a gente entender esse processo aqui do amor de Deus, da disposição do amor de Deus. O sangue que é derramado por vós, Deus se derramou. Jesus, aquilo que estava no máximo, o melhor de Deus, saiu de Deus, se transformou num ser humano, carne vivente, e trouxe para nós o exemplo do poder de Deus e se derramou por nós. Ele deixou todo o esforço, né, que ele podia ter e fazer como um limite humano para a gente entender o que é o significado do esforço, porque as pessoas que falam a nossa língua é o que a gente entende. Se a gente conversa com outra pessoa, se a gente não fala o modo do outro, a gente não entende.
Da mesma forma, quando Jesus se fez carne e foi um exemplo da palavra, um exemplo de poder, e um exemplo de entrega, e um exemplo de obediência, ele foi totalmente alguém que se expressou na nossa linguagem para a gente compreender que tipo de esforço era aquele. Então, quando ele se entrega na cruz, além dele obedecer um requisito da lei do Pai e ser o representante nosso, se colocar no nosso lugar, morrer e só o Pai podia ressuscitá-lo, ele ressuscitou. Além disso, ele se entregou não só para obedecer e cumprir a parte da lei, mas para expressar apego, vontade de relacionamento, vontade de proximidade, vontade de coligação de Deus conosco. E essa vontade de coligação de Deus conosco, o que acontece? Nesse tratar de coligação, Deus então se entregou por amor. E esse amor de Deus diz: aquele que realmente quer me servir. Então a gente volta para o Velho Testamento e diz: eu vou colocar dentro deles uma aliança. Aliança é vínculo, aliança é a unicidade, quando você se une, né, com algo que jamais se desfaz, se desgruda. Não tem como ser independente mais, não tem como um não ser algo que está no outro, né? Um fruto sempre que sai da árvore tem tudo que vem na árvore. Não tem como se deslocar das essências. Farei dentro deles uma aliança, colocarei as minhas essências a ponto deles não se desviarem de fazer o bem. Então quem ama a Deus e quem recebeu, né, tanto o coração aberto para fazer mesmo, um amor a Deus a ponto de dizer: eu te amo tanto, Deus, que eu quero fazer teu gosto, como aquele que recebeu a ciência realmente no seu profundo consciente entendimento de que Deus o ama. Deus o ama muito, Deus tem um projeto de herança celestial para ele. Ele é candidato a habitar nos céus. Olha que ocupação mental é essa, que deve ser sempre melhor e mais aprofundadamente enraizada em nós. Uma candidatura para os céus. Farei com eles uma aliança de fazer-lhes o bem. Eles serão meus filhos, eles serão meus herdeiros. Dentro deles vai ter a vontade de me amar, de fazer o bem, não só para as pessoas de fora, aqui na Terra, no planeta, mas de fazer o bem para os meus olhos, para mim que sou Deus. Deus colocando dentro dos seus filhos a vontade de amar a Ele e de agradar a Ele, de fazer sempre aquilo que condiz com a vontade e os pensamentos de Deus, preparar-nos como herdeiros de uma candidatura celeste. Eu sou candidato a sentar numa cadeira lá no trono dos céus, a ser herdeiro do Deus celeste, a reinar com Ele, a utilizar os poderes dele e habitar na morada dele. Ele fez esse planeta sabendo de tudo que poderia ter acontecido. Lindo como é, imagina a morada e o céu de Deus, a casa de Deus, como não é. E nós somos candidatos a ser herdeiro naquele lugar. Então, farei uma aliança de não me desviar, de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor, o meu respeito aos seus corações. Veja, é Deus quem coloca em nós a vontade de sempre amá-lo, a vontade de sempre respeitá-lo. Quando o início do nosso relacionamento com Deus começa em compreender que Ele nos ama, a ponto de nos tornar alguém dele, para nos fazer herdeiro dele, a gente começa a ser conduzido no nosso pensamento para viver em outro lugar, não é mais aqui. A gente começa a se preparar, não é só para os dias de manutenção daqui, mas porque a gente tem um destino, alguém que nos ama e que nos deu um lugar para ser, que é os céus. Quando a gente começa a entender isso, a gente recebe o amor de Deus, e esse amor
de esperança de irmos para um lugar celeste, faz não só com que nos dê expectativa, força de Deus e ânimo, vontade de nos prepararmos para sermos herdeiros lá no céu, nos dá destino que estamos indo para lá, como também tira o nosso foco de preocuparmos tanto com as coisas da terra, a ponto da gente só se angustiar. A gente se preocupa, tem que se preocupar no sentido de manutenção, aquilo que vem nas nossas mãos a gente faz, planejamento, manutenção, cuidar para a nossa paz ser estruturada enquanto nós vivemos aqui. Mas a gente tem um destino de preparação de herança, e além disso, recebemos tanto amor do Pai, que quer nos manter nos nossos dias aqui, em todas as áreas, e nisso mantendo o nosso interior para sermos levados ao céu. Porque se Ele não nos manter também com o que a gente tem aqui com paz no nosso ambiente, nosso espírito não tem paz para ser preparado para a eternidade. Então a ordem de organização é na área trina, espiritual, emocional e física, na nossa vida espiritual, emocional e física na Terra, enquanto vivemos aqui. Os poderes do reino põem ordem e paz no que nós vivemos, e Deus quer que a gente ponha em ordem a nossa casa, como na vida terrena, a vida celeste. Vida terrena e vida celeste. Jesus disse, 100% nessa vida os poderes de Deus e também na futura. Aí, recebemos o amor dele, vivemos em paz com ele e então ele porá respeito nos nossos corações. Porém, o meu temor nos corações dele. O respeito, temor significa respeito de Deus. O que é o respeito de Deus? Não é só a gente respeitar a Deus sobre tudo, mas a gente receber respeito é você ter uma consideração por algo, por alguém, por uma circunstância, por um tema ou por um assunto. Quando Deus diz, eu vou colocar respeito no coração dele, está dizendo que nós vamos receber não só respeito e consideração a Deus, mas a consideração e o respeito que ele tem com tudo que ele faz, tudo que ele criou, ele respeita. Né? Você cria uma arte, um trabalho, uma profissão sua, você faz aquilo que você tem o dom para fazer, você respeita a sua arte. Você acabou de fazer um serviço, um trabalho, você não joga fora, não taca fogo, não faz nada errado. Por quê? Você respeita o que você cria. Você respeita a obra da sua profissão. Você respeita o que você é pelas obras que você fez. Da mesma forma, tudo que Deus criou foi com uma consideração. Ele respeita o que ele criou. Por isso que ele nos ensina a ter respeito à vida, respeito a ele, respeito às coisas, porque ele considera o que ele criou. Ele é um autor que considera tudo que ele cria. Porei o meu temor no coração dos meus filhos. Colocarei o meu respeito a respeito de tudo a vida no coração deles. Deus nos deu não só, reforçando, um respeito por ele, mas um respeito pelas coisas. Um respeito pelas pessoas. Um respeito pelas circunstâncias. Um respeito pelas reações. E aí nós vamos sendo refinados por Deus para entender o motivo de como as coisas acontecem e o que o Espírito Santo está fazendo em nós. A sensibilidade do Espírito Santo começa a vir porque nós começamos a receber o respeito por tudo que ele se move ao nosso redor. Por isso que a palavra diz em Hebreus, uma das coisas que é o desafio humano, o matrimônio, né, aqui voltando, que é a proximidade máxima de dois seres humanos na Terra, ele deve ser venerado diante de Deus, porque é o extremo respeito ao próximo. Porém, o meu respeito, Deus prometeu, aos seus corações. Então, é claro, a gente não sai aí com um pedaço de pau batendo em todo mundo, não, né? A gente respeita, mas o respeito humano é muito leve, ele é muito artificial, muito raso, diante e comparado ao respeito que Deus tem com a vida e em tudo que ele criou na vida, nas obras de toda a existência.
Deus respeita o homem, Deus respeita o ser humano, Deus respeita a vida, Deus respeita a criação, Deus respeita a formação, Deus respeita as origens, Deus respeita as alianças, Deus respeita os sentimentos, Deus respeita os pensamentos, Deus respeita as intenções, Deus respeita as obras, Deus respeita a consciência das pessoas, Deus respeita a vida física das pessoas, Deus respeita o corpo das pessoas, Deus respeita os sonhos das pessoas, Deus respeita os trabalhos das pessoas. Isso é só o ser humano, imagina as outras coisas, a natureza, a existência, a funcionalidade das leis naturais, a funcionalidade das leis intelectuais, emocionais, a funcionalidade das leis espirituais invisíveis. Deus respeita a vida. E quando o seu Espírito Santo veio ser o nosso consolador, ele veio ser o nosso conselheiro. Ele veio nos ensinar a ter respeito, aconselhar, dar o pensamento. Quem dá um conselho está trazendo para você um pensamento da pessoa. Vou te dar um conselho, eu passo o meu conselho para você. Quando Deus enviou o conselheiro, ele foi trazer o pensamento dele para nós, a forma, então, que ele respeita as coisas. A forma que o Espírito Santo respeita a vida foi nos entregue. Então eu porei o meu temor, o meu respeito aos seus corações, para que nunca se distanciem de mim. O que é esse mim? É do meu estilo, da minha forma de viver, da minha forma de ser, da minha forma de pensar, da minha forma de reagir. Então, ele disse, para que nunca se apartem de mim. Deus fez essa entrega, né? Aqui falando da ceia, da unidade, da lembrança que a gente toma a Santa Ceia. Jesus disse, para se lembrar, para ter memória, para se lembrar de mim. Todo mês, para nós nos fortalecermos nele, em memória de mim e para falarmos do amor dele, para pregarmos o Evangelho. Somos lavados, somos perdoados, renovamos a nossa aliança, nos fortalecemos, lembramos desta aliança e estamos prontos para o Evangelho de Cristo. E isso porque ele derramou tudo que ele tinha. Ele se entregou o máximo de corpo, de alma, de espírito, de declaração exposta a toda a humanidade por séculos e milhões de anos, para nos deixar claro, eu quero proximidade, eu quero unicidade, eu quero entrega total, inteira, eu quero aliança completa. Isso está bem claro para o homem, está bem claro. E ele fez isso para que o máximo da vida que ele vive, Deus vive ao máximo o poder da vida. A gente vem aprender a viver esse máximo do poder da vida na região trina e possa viver, né? O que é a abundância não apenas terrena, mas a abundância de Deus dentro do resultado do efeito, do respeito que se tem à vida, ok? Segundo o olhar de Deus, e não do humano, mas os pensamentos de Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações, que a vida de Deus continue em nós, pela misericórdia, pela graça dEle, que o Senhor faça o plano dEle em toda a nossa vida, né? Que Deus cumpra a vontade dEle cada dia mais. Um forte abraço, que o Senhor te abençoe.